Aleluia. Meus irmãos, aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, no capítulo 19 de Êxodo, por gentileza. Êxodo 19. Glória a Deus. Nós vamos ler alguns versículos e talvez o foco não seja toda a história, mas tem pontos importantes que eu preciso que você ouça nesta manhã. Versículo 1 de Êxodo 19, quem achou pode dizer amém? Amém. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão o monte. Amém. Podeis assentar. Eu sei que esse texto não é muito comum, principalmente porque os textos que a gente conhece bastante de Êxodo, talvez o mais conhecido seja o capítulo 1, e talvez um dos mais conhecidos seja o capítulo 20, onde está o Decálogo, ou os 10 mandamentos. Mas nesse texto, se eu posso dizer que há alguma coisa conhecida, pelo menos Pedro, na sua segunda carta, ou na sua primeira carta, no capítulo 2, e nos versículos 9 e 10, vai repetir uma parte desse texto. Mas a questão é que, durante esses dias, nas minhas devocionais, esse texto falou muito comigo, e eu marquei algumas coisas aqui para mim, e esse texto vem falando ao meu coração todos os dias. Ontem à noite eu estive ali na igreja em Medford, e eu tinha essa palavra assim para pregar, mas lá Deus me falou assim: não, essa palavra é para domingo de manhã, você prega outra palavra que eu vou te dar.
E eu estou com essa palavra aqui guardada, e para ser sincero, eu não sei o quanto desta palavra eu sou capaz de transmitir. Mas eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. E a gente vai de pouquinho aqui. E a gente chega lá. Até as 3 a gente termina em nome de Jesus. Amém? Você é um povo crente demais. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui está a continuação da história do povo de Israel. Capítulo 19 de Êxodo diz que no 3º mês, faziam 3 meses, ou fazia 3 meses que o povo havia sido libertado do Egito. E Deus chama a Moisés no Sinai, e só lembrando para você, este monte aqui foi onde Moisés teve um encontro com Deus anteriormente. Lembre-se que Moisés havia ficado 40 anos no palácio, e ele havia fugido por causa de um episódio ocorrido ali. E agora Moisés está cuidando das ovelhas do seu sogro. As contas dos teólogos matemáticos mostram, e a Bíblia fala de 40 anos, que ele ficou ali cuidando 40 anos no deserto com o sogro e cuidando das ovelhas. E um dia Moisés se aproxima a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando agora é santo. Aqui eu começo já te dando um parênteses, uma claridade nessa mensagem, porque os lugares de costume seu talvez não sejam santos até Deus chegar em você. Quando você chega e Deus chega no lugar, ele se torna santo. E aí Deus chama Moisés e fala: tira a sandália do seu pé, porque esse lugar aqui é santo. Fala de reverência e santidade na presença de Deus. Moisés tira a sandália, se aproxima, meio temeroso ainda. E Deus fala assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, e o clamor do meu povo subiu até mim. Se eu fosse falar alguma coisa disso para você hoje, eu ia dizer: oração ainda funciona, clamor ainda funciona. Eu vi o sofrimento do meu povo, não desista de orar. E Deus chama Moisés e fala: eu preciso que você vá e liberte esse povo. Melhor, ele disse: eu ouvi e eu desci para libertar o povo. Mas Deus é tão bom que ele desceu para ele libertar, mas ele envolveu Moisés no negócio. Assim é a vida da igreja.
Quem faz é Deus, quem age é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo, quem cura é o Espírito Santo, mas Deus resolveu envolver você. Ele resolveu chamar você para fazer parte desta grande jornada. E ele disse: eu desci para libertar o meu povo e preciso que você vá. E Moisés dá um monte de desculpa, mas aí a gente conhece a história. O fato é que o povo está e participantes de como eu vos livrei, como eu vos fiz subir do Egito sobre as asas de águias. Eu fiquei imaginando isso aqui. Eu fiquei imaginando como seria esse negócio aqui. Porque esse povo aqui, irmãos, é aquele povo que viu tudo que Deus fez no Egito. As pragas, tudo que Deus realizou, a própria Páscoa, o Passover, ou passar por cima, a marca do sangue do Cordeiro na porta, ou nos portais da porta, nos umbrais da porta, como o anjo do Senhor passou e feriu os primogênitos egípcios e não os hebreus, como Deus tocou lá no coração de Faraó para que ele liberasse o povo, e o povo sai depois de tantas tentativas, e o povo caminha em rumo ao deserto, em rumo ao Mar Vermelho. Como Deus endureceu o coração de Faraó, e Faraó veio atrás com o seu exército, e agora está Moisés com o povo na frente do Mar Vermelho. E Moisés, o povo começa a reclamar, porque de um lado é montanha, do outro lado montanha, na frente mar, e atrás Faraó com o seu exército. Israel seria aniquilado, com certeza. Mas Moisés foi orar, e Deus falou assim: não é para você orar agora, porque orar você ora lá atrás, agora é hora de agir. Diga ao povo que marche. A gente ora e espera a mágica de Deus acontecer, mas a gente fica stuck, fica parado. Deus quer um povo de ação, exige atitude. Crente precisa ter coragem, e quando nós vemos o milagre de Deus acontecendo e empurrando a gente, nós vamos para cima. O povo vê o mar se abrir, e eu também não consigo imaginar esse negócio. Pode pintar, pode fazer filme, mas como será que foi? Como que era aquela parede? Quem aqui já foi num aquário subterrâneo, Você entra lá dentro e fica vendo os peixes passarem. É mais ou menos assim. Eu quero imaginar, Olha o tubarão, E o povo passando aquilo com um temor tremendo, porque imagine você. Vamos logo, vai que esse negócio fecha. E aquela correria. E chegaram do outro lado, e quando Faraó e o seu exército tenta fazer o mesmo percurso, a água se fecha. As pessoas pensam que morreram afogados, provavelmente alguns, mas você imagina a pressão da água, deve ter estraçalhado tudo. Carro, cavalo, gente. E o povo viu o milagre de Deus acontecendo tanto que chega do outro lado, o que aconteceu? É aquela velha música, E Miriam dançou. Eles ficaram tão alegres que eles dançaram na presença de Deus. Foi aquilo que você fez hoje aqui adorando a Deus. Eles soltaram o coração na presença de Deus e adoraram a Deus pelo milagre. E aí eles começam a viver um milagre atrás do outro.
Um povo que testemunhou, Deus falou assim, ó, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas das águias. Deus tirou o povo com a sua mão forte, transportou para o deserto, e ele diz assim, e agora eu vos trouxe a mim. Presta atenção aí, gente. Sabe um lugar bom de encontrar Deus? Deserto. Ninguém quer. A gente quer encontrar Deus é no conforto da nossa sala, no conforto do nosso sofá, de preferência com uma água de coco ou com alguma outra coisa boa na mão, comendo um petisco. Mas Deus se encontra no deserto. Quando Ele quer te atrair para perto dEle, Ele provoca uns desertos na sua vida, umas provas na sua vida, e você fala, ai meu Deus, o que está acontecendo? Tem gente que a primeira coisa que faz é sair da presença dEle. E aí o negócio vai apertando até Ele te trazer para junto dEle. E aí você chega bem pertinho dEle, e agora Ele quer falar com o povo. Ele quer falar com o povo. Eu vos trouxe a mim. Eu me lembro de Oséias. Deus fala para Oséias, ou usa o profeta Oséias e diz assim, eu te atrairei para o deserto, e ali eu falarei contigo. Parece que deserto é um lugar que Deus gosta. Sabe por quê? Eu estava ouvindo minha esposa falar um dia desse de uma entrevista de um jovem muito inteligente, desses caras que vivem no deserto, dessas tribos que vivem no deserto, no Médio Oriente. E ele veio, estudou numa grande universidade aqui, o cara ficou um expert em algum assunto aí, e foram perguntar para ele assim, o que você mais sente falta do deserto? E ele disse, do silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Sabe por que Deus te atrai para o deserto? O que eu fiz? Vocês viram que eu os trouxe para perto de mim. Agora, vocês estão no deserto. Se diligentemente ouvirdes a minha voz. Às vezes, eu comentei aqui algum tempo atrás do pastor Samuel Costa falando de otite espiritual. Às vezes a gente, criança, né? Adulto quase não tem, se tem é horrível. Mas criança reclama muito de dor de ouvido. Qualquer ventinho dá dor de ouvido. Qualquer coisinha inflama. E é uma correria, porque é uma dor muito chata. Pessoas com dor de ouvido, dor de dente, perde a concentração, né? Criança com dor de ouvido é um trabalho para a gente. Mas o que tem de crente com otite espiritual? Nós estamos vivendo num tempo que deixa eu ser pastor aqui, que a gente parece que está falando para o vento. Não sou eu, não sou dono da sua vida. Eu estou falando da palavra de Deus. Se vós diligentemente ouvirdes a minha voz. O problema é que tem muita gente que ouve, mas não é diligente. Ouve picado. Ouve o que quer ouvir.
entende como quer entender. A palavra de Deus, hoje de manhã o pastor João pregou em João 8, e a gente lê a Bíblia e não vê. João 8:31 diz assim: e Jesus estava falando com os judeus que haviam crido nele. Era um povo que tinha crido nele. E é ali que ele fala: e conhecereis a verdade vos libertará, no versículo 32. E logo em seguida, se você continuar lendo, daqui a pouco ele chama esse povo de filho de Satanás, filho do diabo. Porque eles reclamam com Jesus: espera aí, o senhor está falando aqui, nós cremos no Senhor, mas o senhor está falando aqui de liberdade, nós nunca fomos escravos, nós somos filhos de Abraão. E ele diz assim: olha, se vocês fossem mesmo filhos de Abraão, vocês cumpririam a vontade do meu pai. Mas vocês fazem o que o seu pai, o que é comum ao seu pai. Porque ele é o pai da mentira e nunca esteve firmado na verdade. Jesus foi duro com gente que havia crido nele. Então crer só não é suficiente. Você tem que crer, você tem que ser chamado de povo de Deus. Eu volto aqui um pouquinho, ou vou adiante um pouquinho para 2 Crônicas 7:14, citei ontem: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Você até tem um nome de cristão, eu até tenho um nome de cristão, a gente até professa uma fé, mas nós temos ouvido diligentemente? Será que tudo que Deus fala com a gente, ou será que o que Deus está falando você está ouvindo? Ou ainda não está no deserto o suficiente? Se diligentemente ouvires a minha voz. Temos problemas sim. Temos problemas de interpretação. Porque é a mesma coisa que a sua mãe dizer assim: filho, vai lá na geladeira e pega uma Coca. E você traz uma Fanta. Mas eu te pedi uma Coca, mas eu trouxe a Fanta, mãe, porque eu acho que Fanta é mais gostoso. Assim nós fazemos com a palavra de Deus. Deus fala: faz assim. Você fala: eu vou fazer assim porque é mais gostoso, é melhor, agrada mais, é mais interessante. E nós vamos fazendo aquilo que nós queremos da forma que queremos, porque nós não estamos tão diligentes em ouvir. Uma das coisas mais, e eu vou ser pastor de novo aqui dessa igreja, uma das coisas que mais faz a igreja crescer é o estudo da palavra de Deus. Você sabe por que você tem tanta dificuldade em vir na escola dominical? Você sabe por que você tem tanta dificuldade em estar em orações, reuniões de oração? Porque o diabo não quer isso. E nós temos 3 inimigos terríveis. Nós temos o diabo, o pecado e a carne. E a carne é o pior delas, porque o diabo você expulsa em nome de Jesus. O pecado você vai, vencendo aqui, e claro, nós temos a morte, mas eu só estou fazendo você entender aqui. Mas você, eu durmo comigo 24 horas, eu ando comigo, eu durmo comigo, eu acordo comigo, e pensa num cara ruim. E aí, a gente tem uma dificuldade enorme em cumprir aquilo que Deus quer, porque o nosso eu, toda segunda-feira tem uma desculpa. Todas as reuniões de orações, o nosso eu, o nosso corpo tem uma desculpa. É dor em tudo quanto é buraco. Você nunca pensou que você ia ter dor em tanto lugar no seu corpo. Tem osso e músculo que você descobriu que você nunca sabia que existia. Porque vem dor em tudo, vem cansaço em tudo, vem desânimo de todos os jeitos. O diabo não quer você aprendendo a palavra de Deus. O diabo não quer que você ouça a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, ele te engana. E aguenta aí, hoje é culto de doutrina. Ele te engana porque ele colocou na sua cabeça que tá bom, você é crente, você já vem no domingo na igreja, tá bom demais. Eu já estou fazendo um favorzão para o pastor vindo na igreja. Não vem. Eu estou sendo sincero com você, não precisa. Porque para mim não precisa. O culto não é para mim.
e nem o meu culto é para mim. Não importa se esse culto vai te agradar ou não, eu estou preocupado se o meu culto vai subir à presença de Deus. Se preocupe se o seu culto vai chegar à presença dele. Mas é na presença, é ouvindo diligentemente que nós crescemos na nossa fé. Não é uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, eu me apresento na presença de Deus. Porque, irmãos, vamos lá. Eu gostaria muito que todos vocês, eu até creio, que eu acho que isso aqui não preciso nem falar aqui, porque aqui não tem esse problema. Isso aí é Cape Cod para lá, depois do mar para lá que acontece. De devocional. Todo mundo aqui faz devocional. Todo dia. Todo mundo lê a Bíblia aqui todo dia. Todo mundo ora todo dia. Tenho certeza disso. Lá para lá não, mas aqui eu sei que acontece. Agora, a gente precisa ouvir. Jeremias é um dos profetas que eu admiro muito. Jeremias pregou num tempo pior do que este. Se você acha que não pode piorar, pode piorar. Quando Deus chamou Jeremias, foi tão forte o chamado de Jeremias que ele disse assim: Jeremias, eu te vi no ventre da sua mãe antes de você ser gente ainda, né? E ali mesmo eu apontei para você e te dei às nações por profeta. Olha Jeremias, e Jeremias começa uma discussão com Deus, mas eu não sei falar, eu sou uma criança. Olha Jeremias, você sabe, você vai. E tem mais, tudo que eu te mandar falar, você vai dizer. E onde eu te mandar ir, você vai também. Ah, irmão, se eu recebo uma palavra dessa de Deus, pensa num cara corajoso, sou eu. Eu ia para cima com todas as forças, mas eu ia mesmo que nem Jeremias. E Jeremias começou a pregar. Pá, pá. Jeremias ouvia do próprio Deus. Isso é capítulo 1. Capítulo 2 você vai ver Deus falando assim: Jeremias, eu estou com saudade. Deus era tão chegado de Jeremias que ele trocava ideia. Jeremias, eu estou com saudade de Israel do deserto. Tem hora que Deus tem saudade de você no deserto. Sabe por quê, Jeremias? Porque lá no deserto o povo gostava, o povo falava comigo, o povo pedia, eu fazia, o povo orava, eu respondia, eles tinham fome, eu mandava maná, tinha sede, eu feria rocha, eu mandava codornizes. Jeremias, era tão bom o povo de Israel do deserto. Mas esse povo aqui, depois que entrou na terra prometida, se perdeu. Se perdeu Jeremias. E ele vai usando o profeta Jeremias. E Jeremias vai pregando. Chega uma hora que Jeremias fala assim: olha, eu falei com o povo na porta da cidade. Eu falei com o povo de dia, de noite, em todos os lugares. Mas ninguém ouviu. Em Jeremias capítulo 25 ele diz assim: vocês perderam a capacidade de ouvir. Vocês não ouvem a palavra de Deus. Para Deus, Jeremias fala assim: o Senhor me enganou. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui hoje. Tem hora que a gente pensa que Deus está brincando com a gente. Jeremias pensou isso, ele diz assim: o Senhor me enganou. O Senhor falou uma coisa, mas é outra. E Jeremias continua. Jeremias vai lá para Lamentações. Você pega o capítulo 3, não precisa nem ser psicólogo para saber que o cara está em profunda depressão. Ele diz assim: eu sou o homem que viu o furor do Senhor. Ele me colocou por alvo as suas flechas. Ele quebrou os meus dentes como quebra pedrinha. E Jeremias fala tudo que Deus fez com ele. Até que versículos 19, 20 e 21, ele começa uma música que alguém só pegou e cantou, porque foi ele que escreveu. Ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã,
e são as causas de não sermos consumidos. Elas são eternas. A sua bondade dura para sempre. Nós estamos vivendo num tempo difícil. Está difícil ouvir. São muitas vozes. São muitas coisas distraindo. Para tudo. Para tudo. A gente ouve coisa, é vídeo, é música, tudo. Entra no carro com coisa ouvindo, sai do carro com coisa ouvindo. A cabeça está a 1000 por hora, a mente a 1000 por hora. Tem hora que você tem que parar. Já ouviu um pastor famoso aí falando da caixa do nada? Tem hora que você tem que entrar na caixa do nada. Parar tudo e ouvir Deus. Só que nós estamos tão distantes disso, que a otite espiritual pegou de tal forma, e tem gente com tanto bloqueio, né? Já teve que fazer lavagem no ouvido? Não é nada agradável, não é? Mas tem gente que precisa, porque o Senhor está dizendo: se diligentemente ouvirdes a minha voz. Ele fala mais uma coisa: e guardardes o meu concerto. Eu acho interessante que todos os meses a gente vem para a Santa Ceia e a gente relembra do concerto, da aliança que fizemos com Deus. E eu sei que todos nós erramos, irmãos, todos nós. Mas eu acho que a nossa vida com Deus precisa de mais seriedade, assim como Deus estava exigindo do povo dele. Se guardardes o meu concerto, tem que guardar aquilo que você um dia prometeu e se aliançou com Deus. Existe uma aliança, e essa aliança não pode ser rompida. Essa aliança não pode ser quebrada. Deus nos chamou para essa aliança. E Ele diz: guarde esse concerto. Se você ouvir diligentemente a minha voz e guardardes o meu concerto, então, e só assim, não é de qualquer jeito. Não é como eu quero, como eu acho, é como Ele quer. Se ouvirdes diligentemente e se guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar. Eu não sei o quanto ainda que eu posso ir com você hoje, mas olha a palavra de Deus: propriedade peculiar. Propriedade peculiar. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Aquilo que é de Deus é diferente. Tem sido uma das minhas maiores questões internas ultimamente. Eu já falei aqui, mas eu gosto de repetir, porque a gente aprende por repetição. E talvez você não vai aprender hoje, mas eu quero que fique aqui, porque isso Deus vai falar com você. Hoje você vai sair daqui e vai num restaurante. Me convida, por favor. E quando você entrar lá, talvez hoje, porque é domingo, você vai ver um monte de crente lá, né? Por que você sabe que eles são crentes? Primeiro, porque são barulhentos. Segundo, porque está um bando, né? Está uma turma. Tomaram o restaurante. Não, você vai ver porque estão vestidos de roupa de igreja, né? Mas pega uma segunda, uma terça-feira e entra no mercado e identifica um crente, sem conhecer. Entra num trabalho e identifica um crente, sem conhecer. Mas como, pastor? Como? Nós nos tornamos tão iguais.
a igreja está tão igual ao mundo. E eu não estou falando do seu caráter, não, ainda não. Eu estou falando de ser igual. Nós pegamos tudo que é do mundo e trouxemos para dentro da igreja. E o não tem problema, eu acho que não tem nada a ver, é uma das frases que mais se usa hoje em dia. E nós deixamos de ser propriedade peculiar. Deixa eu te falar uma coisa, de maneira bem grosseira. Bem grosseira. E eu não estou aqui agora falando do espiritual, mas bem grosseiro. Você olha para um povo judeu e identifica o povo judeu? Sim. Mas a igreja de Jesus não. A igreja do Senhor Jesus está com um problema. Nós não temos distinção. Não somos mais peculiares. A igreja está faltando um negocinho chamado peculiaridade. São características só nossas. Eu não importei nada do mundo para dentro. Eu sou propriedade peculiar de Deus. Não, eu não quero nada do mundo, porque Deus tem o melhor para mim. Eu não quero nada do mundo que possa me atrair. Eu quero ser de Deus. E eu quero que todos saibam que eu sou propriedade particular e peculiar dele. Eu não quero ser igual a todo mundo. Eu não preciso ser igual a todo mundo. Ah, está ali a diferentona, o diferentão. Não tem problema. Não importa o que pensem de você, importa o que o seu Deus pensa de você. Ele é o seu Senhor, Ele é o seu dono. Você é propriedade peculiar dEle. Então a minha linguagem, a minha vida, o meu amor pelo próximo e tudo aquilo que caracteriza um cristão verdadeiro tem que fazer parte da minha vida. E isso vai exteriorizar na minha aparência física também. Mas ele continua: será minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Gente, esse negócio de ser crente é bom demais. É bom demais. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, o choque cultural, tantas coisas, o idioma. Mas eu gosto de ouvir quando o pastor Ron dá o testemunho. Chega um cara estranho com um tradutor maravilhoso no escritório dele. O tradutor era bruto, irmão. Pensa num cara bom. Chega eu, o alto e o baixo. Sentamos lá para conversar com o pastor, eu não entendia nada. Não sabia nada do que ele estava falando. Mas tinha um negocinho dentro dele que dizia assim: cuida dele. Cuida dele. É porque eu sou bonito, né? Não. É porque existe um Espírito Santo. O nosso Espírito que se comunica. Eu não sei se você já parou na frente de alguém e Deus te deu uma palavra. Ou eu não sei se você já parou em frente a alguém e alguém te deu uma palavra. Eu me lembro um dia a Vivian comprando plástico numa loja enorme lá no centro de São Paulo, que ela amava ir. E tá ela, a mãe dela e a Stephanie dentro da loja. Eu acho que eu já contei isso aqui. E eu tô com o Samuel pequenininho, brincando na calçada. Ele estava andando, dando os primeiros passos. Ele corria na calçada ali, calçada bem larga. E veio um doido, varrido. Ele veio andando na minha direção assim. Quando ele chegou bem perto de mim, ele apontou o dedo para mim e começou a falar em línguas estranhas. E ele chegou e pegou meu filho e disse assim, ele apontou para o meu filho e disse assim: olha, esse menino é profeta não só no nome, ele é profeta. Porque eu escolhi.
E ele olhou para mim e falou assim: eu não sei nem se você entende isso, mas eu tinha que falar essa palavra para ele. Eu falei: eu entendo. Eu entendo. Sabe por quê? Porque existe um espírito que comunica. Propriedade peculiar dentre todos os povos. Você vai chegar em lugares que você não conhece, ninguém te conhece, mas Deus já sabe que você está chegando lá. Deus já preparou uma viúva que ela vai te sustentar. Deus já preparou alguém que vai estender a mão e te acolher. Deus já preparou alguém que vai cuidar da sua vida, porque você é propriedade dele. A igreja é um negócio fantástico. Você chega em qualquer lugar, tem aquele irmão, aquela irmã que parece que te conhece a vida inteira. É só comigo? Não. É alguém que te abraça, te acolhe, diz assim: rapaz, mas que bom. E você faz uma amizade como se você conhecesse para sempre. É Deus purinho. É Deus cuidando de você, propriedade. É Deus cuidando de você, povo peculiar. Mas ele diz que você vai ser reino sacerdotal também. E a gente ama essa palavra lá em Pedro, porque Pedro diz: vós sois. Aqui Deus está dizendo: se você diligentemente ouvir a minha voz e atender ou manter o meu conserto, então vocês serão. Aqui Deus está falando: vocês serão reino sacerdotal se ouvirdes a minha voz. E aí eu fico pensando no que é um reino sacerdotal. É um reino de sacerdotes. É um reino de pessoas que representam Deus. Lembrando você, o profeta ouvia Deus e falava com o povo. O sacerdote ouvia o povo e falava com Deus. Era representante de Deus. Hoje nós somos nação sacerdotal. Um povo que Deus chamou para que quando eles olharem para você, falem assim: aquele ali é um sacerdote de Deus, aquela ali é uma sacerdotisa de Deus. É isso aí que ele está dizendo aqui. A vizinha olha e fala assim: mas aquela vizinha minha é chata, viu? Ô mulher briguenta. E briga com o marido, e briga com os filhos, e faz barulho. Aí você vai lá convidá-la para vir na igreja. Ela não vem. Você não está sendo reino sacerdotal. No trabalho, um homem é terrível. Ele não vai lá para trabalhar, ele vai lá para dar trabalho. Os colegas não vão seguir. Mas quem é reino sacerdotal, ele pode até ficar quietinho no trabalho dele, mas quando o negócio apertar, as pessoas vêm em você. Vem em você. A vizinha está com um problema, a colega de trabalho está com um problema. Ela está te vendo sempre quietinha ali, mas um dia ela vai chegar em você e falar assim: você é crente, né? Eu assim: sou. Dá para você orar pela minha mãe? Ela está doente. Claro, eu vou orar pela sua mãe. Ou você vai ser assim: nunca falou comigo, agora vem pedir oração. Tá vendo? Sabia, é ruim mesmo. Deus nos dá oportunidades para sermos reino sacerdotal, para representá-lo aqui na terra. Paulo usa uma palavra que eu sempre uso aqui: embaixadores. Nós somos embaixadores do reino, sacerdotes de Deus. Não, o sacerdócio não recai só sobre a cabeça do pastor. É para todos aqueles que foram chamados como nação santa de Deus, povo adquirido dele, propriedade peculiar dele. É para você. É para você que um dia entregou a sua vida a Jesus. Ele quer usar você nas mãos dele. E você ouça a voz de Deus. Eu estou terminando. Povo santo, se ouvirdes a minha voz atentamente, e se vocês mantiverem, guardardes o meu conserto, então vos farei, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, e reino sacerdotal, e povo santo, povo separado. Sabe o que eu falei para vocês de propriedade peculiar? É por isso, porque você é um povo separado. Você não é igual a todo mundo e não precisa ser igual a todo mundo. Você não precisa ser cafona também, você não precisa ser chato também.
Você pode ter um sorriso nos lábios. Você pode ter simpatia pelas pessoas, empatia pelas pessoas. Você pode ser um bom pai, uma boa mãe. Você pode ser um bom trabalhador, uma boa trabalhadora. Você deve ser. Mas você deve ser separado. Não é o crente quadrado só na vestimenta. Porque as pessoas olhavam e reconheciam pelas roupas. Mas eu acho que o melhor de tudo é reconhecer por quem você é. É reconhecer você porque você transmite a luz de Cristo. Você é verdadeiramente luz do mundo. Ser santo não é ser santarrão e nem melhor do que ninguém. É alguém que é separado por Deus para algo especial. E isso é o que Ele fez com você. Ele separou você para uma obra especial. Mas eu vou encerrar hoje essa palavra dizendo para você que a triste notícia é que, a despeito de tudo isso que nós ouvimos aqui hoje sobre esse povo, eles disseram para Moisés: tudo o que você falar nós vamos ouvir, Moisés. O final da história não está aqui, mas você vai conseguir ler em número, Deuteronômio capítulo 5. Você vai ver que o povo chegou na beira da montanha. 3 dias se passaram, no terceiro dia eles acharam que santificar, eles só pegaram o lado das roupas. Porque Deus fala para o povo se santificar por 3 dias. E para eles lavarem as suas vestes. E eles falaram: bom, santificar então é só lavar roupa? Então tá bom. Eu lavo a roupa, coloco a roupa limpa, tá tudo bem. Só que não é assim. Passou 1 dia, passou 2 dias, terceiro dia eles acordam, olham para o monte, está fumegando. Tem uma nuvem espessa sobre o monte. Raios, trovões. Deus chama Moisés, o povo se espanta. E Moisés fala: não chega, aqui está a marca, só pode chegar até aqui. Vocês só vão subir quando a buzina soar longa. Enquanto isso, não toca no monte. Tem ordem, tem orientação de liderança. A liderança que ouve a Deus e orienta a igreja. Não é cada um fazendo do seu jeito. Mas quando chegou a hora de subir, eles chamaram Moisés e falaram assim: Moisés, fazer o seguinte, vai você, vai lá, nós estamos com medo. Nós estamos com medo de Deus. É muita coisa para nós. Vai você. E tudo que Deus falar para você, você passa para a gente obedece. Obedeceram nada. Moisés fica 40 dias no monte. Quando Moisés desce, está tendo uma festa lá. Moisés chega lá, o que aconteceu? Na festa tinha um bezerro de ouro que eles estavam adorando. Esse é o Deus que nos tirou do Egito. Moisés se ira. A história é longa, irmãos. A história é longa, mas vem Jesus. Deus chama a igreja para ser esse povo peculiar. Essa propriedade que Ele adquiriu com o seu próprio sangue. Nos trouxe até aqui para nos usar. Para nos separar para Ele, para fazermos uma grande obra para Ele. E eu tenho falado isso aqui muitas vezes. Não dá para seguir sem a ação do Espírito Santo. Hoje o que nos impulsiona é o Espírito Santo. Naqueles dias, porque eles não tinham, eles tiveram medo de ir à presença de Deus. Hoje o escritor aos Hebreus diz assim: entremos pois com confiança junto ao trono da graça, porque nós não temos um sumo sacerdote de quem não se compadeça, ou a quem não se compadeça de nós, mas nós temos um sumo sacerdote, que sem pecado, Ele morreu em nosso lugar, para que nós fôssemos povo adquirido. Hoje Deus tem um tratamento com Israel, mas Ele tem um tratamento especial com a igreja dEle. E é com você que Ele conta. Assim como Ele contou com Moisés, Ele está chamando a sua igreja para esse tempo de colheita, para esse tempo que eu e você precisamos ser povo peculiar, distinto. Para de querer ser como o mundo.
Comece a perguntar para Deus: Senhor, como é que o Senhor quer que eu seja? Ele vai apontar para a Bíblia, mas Ele vai falar com você. Você é propriedade peculiar de Deus. Você é povo adquirido, reino sacerdotal, nação santa. Fique de pé, por favor. Deus está te chamando para um compromisso sério, não só de vir à igreja, mas de ser igreja. Não só de estar aqui uma vez por semana, mas de ser crente de verdade 24 horas por dia. Eu sei que às vezes você não pode estar aqui, mas você pode ser sacerdote onde você está. E o Senhor te chama hoje para que você se deixe moldar por Ele. Se deixe mudar por Ele. Eu quero orar por você. Onde você está? Onde você está? Eu sei que tem pessoas aqui que têm passado momentos difíceis, assim como nós. E eu não estou falando isso porque eu conheço a sua vida. Eu estou dizendo porque num ambiente com 100 pessoas, eu sei que tem pessoas que estão passando por momentos difíceis. Eu sei que tem alguns aqui que têm feito um esforço astronômico para estar aqui. Eu sei que você precisa de um milagre. Eu não vou te convidar para vir aqui na frente. Eu vou convidar o grupo de louvor para vir aqui. Nós vamos cantar de novo Cobre-me. E eu queria que você falasse com Deus de coração. Porque esse mesmo Deus que fez o povo passar pelo mar e por 40 anos no deserto e colocou esse povo numa terra prometida, não importa quanto tempo você esteja nesse deserto, o Senhor tem uma promessa de uma terra que mana leite e mel. E a nossa esperança é esse dia. Um dia estaremos com Ele para sempre. Mas enquanto estamos aqui, nós vamos ser reino sacerdotal, propriedade peculiar dEle, adquirida com o sangue dEle. E não importa o que você está passando, presta atenção na letra que nós vamos cantar e você cante junto. Porque Ele vai te fazer passar pelas águas miraculosamente. E você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Fale com Deus aí. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo fique está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei,
Senhor, nós estamos na Tua presença. Nós sabemos, ó Deus, que às vezes entramos no deserto porque o Senhor nos leva. Afina os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Afina o nosso coração para entender a Tua voz e guardar os Teus preceitos. Ó meu Deus, usa-nos como nação santa, povo adquirido, propriedade peculiar Tua. Ó meu Deus, que haja distinção do Teu povo com o mundo. Que nós possamos, ó Deus, entender que a ação do Teu Espírito é que nos transforma. Senhor, eu oro por crentes aqui que estão se debatendo nesta hora. Ó meu Deus, eles querem e a força do mundo é muito grande. Eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, encha a Tua igreja com Teu Espírito. Nós somos propriedade Tua, enche-nos com Teu Espírito. Faz de nós, ó Deus, aquilo que o Senhor quer fazer. Que haja, meu Deus, corações quebrantados, corações transformados, e o Teu nome acima de tudo sendo glorificado. Olha, Senhor, para os nossos irmãos que estão precisando de um milagre agora, corações que estão se derramando, alguns não conseguem falar, ó Deus, mas o Senhor conhece todos, e cura e cuida de cada um, para a Tua glória. Que cada um de nós saibamos que Tu és Deus, Tu és Deus, e o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. E todos digam amém. Glória a Deus.